O Jornal da TVC recebe hoje, como parte da série de entrevistas ao vivo com os candidatos a governo e ao Senado, o advogado e professor Hélio Góes, que concorre ao governo do Ceará pelo Partido Social Liberal. Nessa edição você vai ver também todos os detalhes do festival que anima até amanhã a cidade de Ipu, na região da Ibiapaba. Literatura, música e muita cultura popular no Festival União da Ibiapaba. No futebol, o Fortaleza recebe o Londrina amanhã na Arena Castelão e o Ceará enfrenta o São Paulo domingo no estádio do Morumbi. E como o fim de semana está chegando, a gente traz dicas de lazer e cultura para você anotar e se programar. O mundo para te encontrar. O Jornal da TVC desta sexta-feira, 24 de agosto, está começando. Olá, muito boa noite. O Jornal da TVC dá continuidade à série de entrevistas ao vivo com os candidatos a governo e ao Senado, que é para ajudar você, eleitor, a definir melhor o voto nas eleições de outubro. Nosso convidado de hoje é o advogado e professor Hélio Góes, que concorre ao governo do Ceará pelo Partido Social Liberal. Lembrando que cada entrevista tem duração de 14 minutos, depois mais 1 minuto para as considerações finais. Boa noite, candidato. Muito bem-vindo ao Jornal da TVC. Boa noite, Christian. Boa noite, telespectadores. Prazer estar aqui. Vou pedir para começar a contagem do tempo, também já lhe dando aqui uma indagação. A educação profissionalizante aqui no Ceará, ela tem despontado aí como modelo para ocupar a juventude e gerando, assim, a profissionalizante em tempo integral, gerando uma oportunidade de trabalho logo após o término dessa escola. Como é que o senhor pretende investir nessa área da educação e se o senhor concorda também com esse modelo que a gente adota atualmente? Bom, primeiro a educação eu acho de fundamental importância porque promove efetivamente a mudança na vida de um ser humano. Provocou na minha. E eu, como professor universitário, dou testemunho das mudanças que podem ser operadas por esse meio. Afinal de contas, hoje, se aqui falo com tanta propriedade, na realidade foi fruto de anos de estudo e pensamentos de homens maiores do que eu. Então eu peso em cima dos ombros desses homens para poder externar aos telespectadores as melhores ideias. E aí não digo que vou fazer algo absolutamente fantástico na educação, se não melhorar tudo o que se tem de boas práticas até o limite das minhas possibilidades. Não é porque vem de uma administração que foi exitosa ou que teve qualquer tipo Bom, é um outro tema que nós vamos entrar eventualmente, mas todas as boas práticas terão continuidade na minha administração, independentemente das ideias terem vindo de A ou de B. No meu governo, a questão da meritocracia será de fundamental importância. E sim, Christian, respondendo à sua pergunta, lhe digo, é importante ocupar o jovem em tempo integral com atividades, não só as curriculares, que eu penso ainda estarem aquém da qualidade que eu pretendo elevar, e também com atividades outras, como eu disse, esporte, mas também a cultura, as manifestações artísticas, enfim, desenvolvendo as artes de uma forma geral e as possibilidades do indivíduo, levando a cada indivíduo ultrapassar ou chegar ao seu limite máximo das suas habilidades. Candidato, a gente sempre ouve falar que a educação poderia ser um prisma aí para diminuir, por exemplo, a violência em grandes cidades como Fortaleza e outras tantas aqui do Brasil. A gente acabou de receber um equipamento aqui, que é o primeiro laboratório integrado de segurança da região Nordeste, onde pesquisadores vão tentar entender o que é que está acontecendo para desenvolver ações e trabalhar no combate e na redução da violência aqui no Ceará. Como é que o senhor vê essa situação e visualiza, por exemplo, esse equipamento aqui que vai trabalhar na prevenção e no estudo desse problema que a gente convive hoje? Meu caro Christian, me permita respeitosamente discordar desta posição, na exata medida em que a questão da segurança pública aqui no nosso estado está grave e é dela exigido, ou pelo menos da administração é exigida, uma posição enérgica. Confiar na educação, que eu acredito ser realmente importante para elevar o nosso povo a um nível diferente do que ele está experimentando hoje, é importante. Mas perceba que a educação, para gerar frutos,
tem que se esperar pelo menos 10 anos para que ela possa mostrar o seu impacto, não só na vida do indivíduo, mas, enfim, na sociedade como um todo. Assim, as minhas propostas para a segurança pública são bem mais enérgicas. É, por exemplo, instalando bloqueadores de celulares nos presídios, para que nós não tenhamos, enfim, essa experiência de palco de guerra que vive hoje o nosso Estado, com índices acima de, como eu disse, palcos de guerra com uma faixa de Gaza, que no ano passado contou com quase 3 mil óbitos, e nós aqui no estado do Ceará, um dos estados da nossa federação, com mais de 5 mil óbitos. Confiar na educação para resolver a questão emergencial da segurança pública é contar com um equipamento que, ainda que funcione em sua plenitude, vai levar tempo demais. E o Ceará e o povo cearense não pode esperar. Medidas a curto prazo, além do bloqueador de celular nos presídios, por exemplo, o que é que o senhor propõe mais? São várias as medidas necessárias para a atual conjuntura da segurança pública no nosso Estado. A primeira coisa que nós temos que fazer é investir maciçamente na Polícia Civil. E me explico. Não se pode imaginar que com um contingente de 3 mil homens, de aproximadamente 3 mil homens, é um pouco menos até, na Polícia Civil, nós consigamos desbaratar as organizações criminosas que já definitivamente tomaram o nosso Estado. Hoje, tive a notícia nos jornais da manhã que em algumas localidades aqui de Fortaleza, não se poderá fazer, por exemplo, campanha e levar mensagem para o povo, exatamente porque os chefes de facção não permitem a entrada, ou talvez permitam as dos que eles particularmente se identificarem. E isso nós precisamos mudar, porque isso faz com que o Estado fique ajoelhado diante da criminalidade. Meu caro Christian, não se pode, por exemplo, admitir como adequado você fazer uma triagem por ocasião de uma prisão de um meliante, não digo daquele primário de bons antecedentes, que aí a audiência de custódia, como todos estão aí verberando, que solta aquelas pessoas que cometeram ali pequenos delitos, crimes de menor potencial ofensivo. Não estou falando, eu estou falando daquele que efetivamente tem uma participação em atividade criminosa e compõe uma facção. Aí pergunta para o indivíduo: meu amigo, me diga uma coisa, a que facção você pertence? Aí ele diz: não, é facção. Ah, então seu CPPL é esse. Não, é outra, então seu CPPL é esse. Para quê? Eu penso que uma prática como essa, enfim, permite que os chefes dessas organizações criminosas deem coaching, como eu já disse, em outras oportunidades dentro do presídio, transformando aquele neófito que acabou de ir para, como eles mesmos dizem, engorda, em um discípulo fiel às suas práticas ou aos seus protocolos criminosos. E admitir ou não proibir celulares dentro de presídio, fora esses óbitos que aí nós tivemos notícias hoje, porque afinal de contas, enfim, a imprensa faz parte, a imprensa livre é o único instrumento que divide, enfim, o povo, ou a pessoa comum, do completo desconhecimento e desmando que anda a assolar o nosso Estado. Esses bloqueadores, não sendo instalados, permitem que os chefes das organizações criminosas comandem o tráfico, ou seja qual for a atividade que eles se debrucem, de dentro do presídio. E pior, com a proteção ou com a segurança, aí sim, do Estado. A gente está há anos na expectativa da conclusão das obras do metrô de Fortaleza. O VLT começou a operar, por enquanto, em fase ainda experimental. Qual é a sua opinião sobre a conclusão desse trabalho dentro da sua gestão? Em quanto tempo a gente teria, de fato, o andamento aqui do metrô, atendendo a população de Fortaleza como deveria já há algum tempo? Bom, como eu disse anteriormente em outras oportunidades, eu não vou construir ou fazer qualquer tipo de obra sem antes fazer um levantamento correto, preciso, de todas as obras inacabadas em nosso Estado. Lhe digo mais, meu caro Christian. Vou fazer um levantamento e sim promover o término das obras que se mostrem viáveis economicamente e mais, que tragam retorno social. Penso que a questão de mobilidade urbana, sendo um direito
de social, ou seja, um direito humano de segunda geração, previsto no texto constitucional, e eu, sendo um fiel cumpridor da lei, como deve ser todo e qualquer chefe do executivo, não me resta dúvida realmente tratar essa obra com seriedade. Seriedade que, aliás, não vem sendo empregada nessa tarefa que aí você mencionou, de construir meios modais que permitam a mobilidade urbana. Eu dou aula na Unifor e nós tínhamos tapumes ali que, se por um acaso considerássemos o tempo que ficaram ali protegendo não se sabe bem o quê, daria para se construir, penso eu, uma Rio-Niterói. Talvez eu esteja sendo exagerando, mas de qualquer forma, outros que não exageram, mentem quanto ao término das obras, tem a tolerância do Estado ou tem a tolerância da população e anda a contar com 64%, por que eu não posso exagerar um pouco? Mas uma coisa é certa, depois de anos indo para a mesma faculdade com aqueles tapumes lá dentro, o que nós vimos depois? A retirada desses tapumes e nada estava acontecendo. Isso é fazer pouco caso do povo cearense, isso é fazer pouco caso do eleitor. E isso é o que nós pretendemos mudar. Só um parêntese com relação à questão da Washington Soares, que parece ser um palco desse tipo de demonstração. Voltando à questão da segurança pública, não me canso de dizer, ela não será resolvida, por exemplo, com aqueles shows pirotécnicos que se viu na Washington Soares, enfileirando carros da Polícia Militar, com policiais paramentados, perto de meio-dia, colocando nossos heróis a uma exposição de ridículo, porque estavam com o intermitente ligado, fazendo, enfim, uma propaganda do governo do Estado, que, aliás, gastou, segundo a revista Ceará, 730 milhões em propaganda no ano que se passou. Isso é o que nós pretendemos mudar. E se você me perguntar uma iniciativa legislativa com relação a esse tipo de gasto imoral que o Estado anda a praticar, notadamente com essas coberturas dos seus feitos, das suas, enfim, de toda a sua obra. Não, ele não faz obra, ele não termina a obra, mas de qualquer forma, de todas essas coisas que ele anda a alardear, essa atual administração, eu vou lhe dizer qual seria um bom projeto de lei. Colocar ali, na propaganda, o valor pago pela propaganda. E mais, meu caro Christian, dizendo a que se presta aquela propaganda. Porque em determinados... A gente sabe que a propaganda é altamente é muito importante, para dar uma ênfase grande, é muito importante. Para quê? Para a conscientização de um povo, para uma campanha de vacinação, para, enfim, para promover aquela coesão social tão necessária, até para a segurança pública. O que eu pretendo fazer como algo diferente também? Dar a segurança de levar o povo de volta à rua. A rua mesmo, de colocar a cadeira de volta na calçada, de você poder ir comprar pão de manhã cedo, tomar o seu café, com segurança de que vai voltar para casa, ou não vai ser assaltado, ou não vai perder o seu celular, que muitas vezes o cidadão passa ali parcelando 10 meses e tal, ele no segundo, terceiro mês, se chegar a tanto, já se vê assaltado. É levar o povo de volta para a rua. E eu vou lhe dizer o porquê. O povo de volta à rua inibe a criminalidade. Quando você tem um sujeito isolado andando no meio da rua, ele é alvo fácil de meliantes. Quando você tem 15, 20 pessoas na calçada e pelo menos 2 delas armadas, eu quero ver qual é o bandido corajoso que vai ter coragem de investir contra a vida desse sujeito, porque ele não bota na esquina. A população revoltada vai dar cabo daquilo que o Estado, hoje, com todo o aparato militar, não conseguiu dar. Candidato, a gente está com um pouquinho de tempo, vou tentar reduzir a pergunta. A gente tem Serra, Mar, Sertão, enfim, inúmeras opções de turismo aqui. O que o senhor pretende fazer para impulsionar ainda mais os números aqui no Ceará? Bom, fazer exatamente aquelas melhores práticas que nós temos verificadas. O que eu não faria? Um aquário. Não faria, de forma alguma. Aquilo ali, como eu disse em outra oportunidade, parece que ganhou uma certa notoriedade. E penso eu ser o emprego mais acertado, mas eu vou plebiscitar, aquilo ali é uma imoralidade que seria digna de um museu
a irresponsabilidade com o gasto público. Eu iria colocar aquilo como um museu para que o cidadão cearense nunca mais esqueça o tipo de opção pobre que já foi feita em nosso estado por nossos governantes. E aí sim, eu iria realmente pensar em algo bem diferente daquilo que lá está. Para desenvolver o turismo, nós não precisamos muita coisa, nós temos um povo acolhedor, nós temos um povo que, enfim, traz por si o turista para cá, nós temos paisagens belíssimas, nós temos, enfim, equipamentos naturais, 500 quilômetros, mais de 500 quilômetros de costa já são o nosso maior atrativo e nós quando se dá a oportunidade dessas pessoas participar do turismo Candidato, comunitário. Um minuto para considerações, por favor. Estava tão bacana. Bom, as considerações finais são livres? Por favor. Então, na realidade, eu me dirijo ao povo cearense para me mostrar como uma opção para aqueles que dizem não tem opção diferente de todos os políticos. Eu não sou político. Aliás, eu não era político até 3 meses atrás, quando coloquei meu nome à disposição do PSL para concorrer ao governo do estado. Eu era um professor, uma pessoa que, como você, telespectador, está aí sentado na cadeira, vendo os telejornais com notícias ruins do começo ao fim, mas que não perdeu aquela indignação, não perdeu a capacidade de se indignar. E por isso eu dei um passo à frente, não recuarei 1 milímetro sequer para dar a minha contribuição para um estado de que tanto recebi. Muito obrigado, Christian, muito obrigado e me despeço dos telespectadores, lembrando que no dia 7, vote 17. Perfeito. Muito obrigado pela presença, sucesso na campanha. Muito obrigado. Até a próxima. Olha, a seguir, segunda-feira, encerrando as entrevistas com os candidatos ao governo do estado, o Jornal da TVC recebe o general Guilherme Teófilo, que concorre ao cargo de governador pela chapa Tá na Hora de Mudar. E no próximo bloco tem o balanço da ação que examinou os processos, registros e documentos para dar mais agilidade ao trabalho desenvolvido pelo Tribunal Regional aqui do Trabalho no Ceará. E a gente mostra os detalhes do Festival União da Ibiapaba, que termina amanhã lá na cidade de Ipu. É daqui a pouco. O Corregedor-Geral de Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, cumpriu a agenda durante essa semana aqui em Fortaleza. O magistrado veio ver de perto o andamento dos trabalhos desenvolvidos pela Justiça do Trabalho no Ceará por meio de uma correição. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Correia, é o responsável por fazer a leitura da correição ordinária, um procedimento protocolar que apresenta o parecer sobre os processos, registros e documentos das secretarias judiciárias no Ceará. O objetivo central é verificar o trabalho dos magistrados, sejam eles principalmente de segunda instância, que são os desembargadores que atuam aqui no Tribunal Sede, mas também a situação das varas no que se refere aos prazos do julgamento dos processos, da marcação das audiências. O presidente do TRT cearense, desembargador Plauto Carneiro Porto, agradeceu a presença do corregedor-geral e ressaltou a importância da ata de correição para a qualificação do trabalho no órgão. O ministro Lélio Bentes Correia apresentou os principais pontos da avaliação. As dificuldades maiores que a Justiça do Trabalho tem enfrentado dizem respeito à falta de recursos e também de profissionais, servidores e servidoras, que as normas orçamentárias têm inibido a contratação. Além dos desafios provocados pela questão orçamentária, o ministro também destacou os pontos positivos da Justiça do Trabalho no Ceará. E a conciliação tem contribuído para o destaque do judiciário cearense no Judiciário Nacional.
O ministro destacou ainda que a Justiça do Trabalho no Ceará está comprometida não só com a agilidade no julgamento dos processos, mas também com projetos de cidadania para grupos que mais carecem da assistência da Justiça do Trabalho. Os índices de conciliação aqui na Justiça do Trabalho do Ceará estão acima da média nacional. Mais de 23 varas têm índices de conciliação realmente considerados excelentes em comparação com o padrão nacional. Termina amanhã na cidade de Ipu a 12ª edição do Festival União da Ibiapaba, que durante 6 dias promoveu ações de música, audiovisual e literatura, democratizando o acesso à arte lá no município. O repórter Everton Lucas foi lá conferir o evento. Tornar a arte mais acessível à população das cidades da Serra da Ibiapaba. Há 12 anos, esse é o objetivo do FUI, um festival itinerante que percorre os municípios da região, potencializando talentos artísticos. Neste ano, o Festival União da Ibiapaba chega a Ipu, propagando o amor pela literatura. A escolha se deu pelo destaque de produções literárias que a cidade apresenta, sendo uma das poucas cidades do estado a ter uma academia de letras. Neste ano, estamos na terra do Ipu, que é esta terra maravilhosa, berço de lendas como Iracema, inspiração para José de Alencar e favorecendo um fator básico, a literatura. São 6 dias de evento com atividades em vários pontos de Ipu. Professores e estudantes da rede municipal de ensino são os grandes beneficiados com as ações. Uma delas é a oficina de escrita literária, um espaço que também desperta a vocação para as letras. Eu fiz a oficina de escrita criativa, focada em conto para adolescentes de 15 anos. E aí você percebe o talento ali, sabe? A raiz de um talento, assim, um talento puro, E a escrita é também uma forma de perpetuar a própria história. Nós nos preocupamos muito com essa parte de cultura e de escrita, porque ela permanece. Veja bem os papiros que vêm de tão longe, mas trazem a história dos antigos. Como nós poderíamos saber do que aconteceu há milênios se não fora as letras? Dentro da programação do festival também acontecem ações da Bienal Internacional do Livro. E além da literatura, a música também tem lugar de destaque no Festival União da Ibiapaba. Neste palco, 12 artistas e bandas locais sobem para divulgarem os seus trabalhos autorais. Uma ótima oportunidade para mostrar os talentos da terra. Qual é a sensação aí de você estar subindo nesse palco hoje? A melhor sensação que a gente pode sentir, porque é na minha terra, na Ibiapaba, e são grandes amigos meus que se inscreveram e por coincidência passaram, e assim, é tudo trabalho autoral, é tudo nossa vivência. Como um amuleto te carrego no peito, você é a causa e o efeito. No próximo bloco tem o futebol. O Fortaleza recebe o Londrina amanhã na Arena Castelão e o Ceará embarcou hoje para São Paulo, onde enfrenta os donos da casa domingo no estádio do Morumbi. E como o fim de semana está chegando, a gente traz aquelas dicas de lazer e cultura para você anotar e se programar. O Jornal da TVC volta daqui a pouco. Agora o futebol, o Fortaleza volta a campo amanhã às 7 da noite na Arena Castelão para enfrentar o Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco do Leão está de olho nos 3 pontos diante da conquista com a vitória aqui na casa. Se perdeu a chance de acumular mais gordura na rodada anterior, o Fortaleza tem o que comemorar antes do próximo jogo na Arena Castelão, sábado às 7 da noite. O meia Wallace e principalmente o lateral direito Tinga estão à disposição de Rogério Ceni. O lateral tem participado bem das ações ofensivas do tricolor, além de compor a segunda melhor defesa do campeonato. O setor, por sinal, tem a volta de Diego Jussani, que estava suspenso e não jogou contra o CRB. Ele deve formar a dupla de zaga com Líger para o duelo contra o Londrina.
O retrospecto do Fortaleza contra o time paranaense, aliás, é muito positivo. São 4 confrontos, 3 vitórias para o Fortaleza e 1 empate. A gente não pode levar esse retrospecto para dentro de campo, porque muita coisa mudou até aqui. Vamos encontrar uma equipe que vem de uma melhora muito grande também na competição, está buscando sua melhora. Cada vez mais próximo do acesso, o elenco segue o discurso de Ceni, onde a matemática não entra, apenas o pensamento rodada após rodada. De certeza mesmo, apenas que a torcida tricolor pode ser o combustível necessário para que o Fortaleza atinja o objetivo da temporada. É sempre difícil para quem vem jogar contra e para nós que tendo a nosso favor é uma motivação a mais, é o 12º jogador dentro de campo. E o Ceará embarcou hoje para São Paulo, onde domingo enfrenta os donos da casa do estádio do Morumbi. O Vovô encerrou pela manhã os treinos no Porangabuçu e volta a se reunir amanhã já no CT do Palmeiras, na capital paulista. O desafio agora é contra o líder. Aquela maré dos confrontos contra os times de baixo da tabela passou. O Ceará se prepara para uma sequência de jogos, digamos, mais difícil. E a tarefa de casa desta semana foi estudar o adversário. O jogo entre São Paulo e Paraná foi o intensivo. Eu não vejo nada de difícil de enfrentar o São Paulo lá dentro. Ali dentro a gente é 11 contra 11, então o que vai prevalecer ali dentro de campo é quem correr mais, quem ganhar mais bola e quem competir mais, creio que vai ganhar o jogo. O treinador trabalhou com o mesmo time que enfrentou o Vasco. A novidade do treino foi o Fabinho na lateral direita. Com a expulsão do Samuel Xavier na partida contra o Vasco, Lisca optou por improvisar o volante na vaga e apostar numa marcação maior para se prevenir das possíveis investidas do São Paulo. Contra o Paraná, todo mundo diria que o São Paulo ia chegar lá e ia vencer. E foi totalmente diferente. Então nós temos que ser da mesma maneira, chegar lá, fazer um grande jogo e sair com uma grande vitória. Juninho Quixadá treinou à parte, reforço da musculatura, mas pode nem viajar. Calisson continua sendo a opção do treinador. O Ceará não conta com a possibilidade de um novo empate e muito menos com uma derrota. E também não quer entrar em campo na defensiva. Vai com tudo o que tem para cima do time paulista e espera olhar para a tabela com mais tranquilidade. Fortaleza e outras cidades cearenses recebem amanhã mais uma edição da campanha Mac Dia Feliz, que doa todo o dinheiro da venda do Big Mac para ajudar a manter o trabalho, por exemplo, da Associação Peter Pan. O repórter Alisson Oliveira explica como você pode participar. Eu estou com a Olga Freire, ela é a presidente da Associação Peter Pan. São 20 anos sendo beneficiados com esse projeto, né? Os 2 primeiros anos, praticamente a campanha foi responsável pela construção do Hospital Dia Peter Pan em 1990. E em 2010, nós inauguramos o Centro Pediátrico do Câncer, mais conhecido como Hospital Peter Pan. Esse ano, a gente inaugurou mais 10 leitos de UTI. O grande objetivo deste ano é a construção de mais 2 leitos de UTI. E nós sabemos o quanto vale um leito de UTI e é um grande problema de saúde pública nacional. Em todo o Brasil, se você chegar neste dia e pedir um Big Mac, mesmo que você nem saiba que é dia de Mac Dia Feliz, você está ajudando a campanha. Quem adquiriu o ticket antecipadamente, ele ganha um pouquinho, porque lá na hora o sanduíche vai estar, parece que 50 centavos mais caro. Mas se você comprou e está com o ticket, aí e quer comprar a promoção, ele vai valer os R$16,50 e você só completa a promoção. E nos drives, a promoção começa às 0 hora do dia 25, quer dizer, hoje à noite, passou de 12 horas, já é Mac Dia Feliz. Mas também amanhã, se você chegar 1 minuto depois de 12 horas, o ticket não vale mais. Excelente, boa campanha, boa iniciativa. E é bom a gente sempre ressaltar, não só aqui, né, na capital, Fortaleza, mas também no interior, né, Juazeiro do Norte, Sobral, estão envolvidos nessa campanha, que é uma campanha, um gesto realmente muito nobre de solidariedade para as crianças que fazem tratamento com câncer. Chegou a tão esperada sexta-feira e claro que a gente preparou dicas especiais para você se programar. Vem aí Juliana Brito com o Giro Cultural.
Chegou a hora de se programar com a ajuda do nosso Giro Cultural. Este final de semana, Fortaleza vai virar a capital do teatro. A cidade está recheada de espetáculos e nós separamos as melhores atrações para quem curte a arte de encenar. Quem não curte, também vale a pena conferir. A primeira dica de hoje é o espetáculo Retalhos, que estreia hoje no palco principal do Teatro José de Alencar. A peça aborda a linha entre a vida e a morte da juventude periférica das grandes cidades. A história se passa numa periferia de Fortaleza e conta um período da vida de Cida, uma mulher que luta para criar os 2 filhos contra as adversidades e o preconceito de uma sociedade que olha para as pessoas de forma diferente conforme a cor da pele. São a colcha de retalhos que escolhemos. Até domingo, Fortaleza recebe a 16ª Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, com espetáculos de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Ceará, no Teatro Rio Mar. Os ingressos podem ser trocados por quilos de alimentos e serão entregues a instituições beneficentes. Sidney Girão, o organizador da mostra, é quem faz o convite. Sábado e domingo temos aí apresentações magníficas, né? Tem um espetáculo cearense, que é Romeu e Julieta, e no domingo nós temos Samara Sempre Sabe, encerrando essa programação de 10 dias do Teatro Transcendental. Amanhã, o Teatro José de Alencar recebe o Festival Internacional Pedro Boca Rica de Teatro de Boneco. O evento encerra as comemorações dos 80 anos do cearense Pedro Boca Rica, famoso pela arte do mamulengo. A programação é toda gratuita. Amanhã, às 20 horas, no palco principal do Teatro José de Alencar, o público vai poder assistir o espetáculo Criaturas de Papel, dos bricoleiros de teatro, que usam a técnica de marionetes. No domingo, às 5 da tarde, tem o espetáculo infantil A Bruxa e a Natureza, do grupo Calu Maravilha. A montagem traz uma floresta encantada, onde os animais vivem em harmonia com a natureza, até a chegada da bruxa Nocreia para acabar com essa felicidade. O Teatro de Bonecos também é tema da nossa última dica. A exposição Mundo Gira Mundo estreia hoje na Caixa Cultural Fortaleza e fica em cartaz até o dia 21 de outubro, trazendo peças de conteúdo lúdico e educativo que revelam o trabalho e o processo criativo das marionetes. A mostra traz também o espetáculo de teatro Pedro e o Lobo, uma história infantil contada através da música. Cada personagem é representado por um instrumento diferente, para que as crianças conheçam a sonoridade musical. O Giro Cultural de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana, recheado de diversão. Nada de ficar em casa, hein? Tchau, tchau! Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura. Boa noite para você e um ótimo fim de semana.